Olá, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça e o amor do Senhor, esse amor que nos aperfeiçoa, que lança fora todo medo, esta paz que também temos no nosso Salvador, possa exceder no nosso coração, na nossa mente, possa exceder na sua família. Nós estamos em um culto ao nosso Deus, no primeiro domingo do mês de junho, noite de Santa Ceia, uma bênção, e com certeza você já preparou aí os elementos, preparou uma mesa bonita, em exaltação ao Senhor, para, desta forma, com a sua família, com a sua casa, celebrar esse memorial que Jesus Cristo ordenou que celebrássemos. Então, são todos bem-vindos, são todas bem-vindas a mais um culto ao Senhor, e que o nosso Deus, que é rico em abençoar, possa nesta noite falar de maneira poderosa ao seu coração. Nós cremos que assim será, e porque assim será, nós vemos a sua casa verdadeiramente mais cheia da graça de Deus, mais cheia da presença do Senhor, o seu coração alegre, o seu coração fortalecido para viver mais uma noite aí cheio de Deus, bem como trilhar uma semana muitíssimo abençoada na presença do Senhor. Se você está com a sua Bíblia, abra aí no Salmo 115 e faremos a leitura de todo este salmo, quando o salmista ele declara que toda glória é para Deus, nada é para nós, somente o Senhor é digno de receber toda glória, toda honra e todo louvor. Então, Salmo 115, o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos, aleluia. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, esse Deus que nos fez a sua imagem e a sua semelhança, esse Deus que nos deu aqui na terra ao nos criar o poder de governo, e em Jesus Cristo ele restaurou isto para as nossas vidas. Então nesta noite, queridos, com muita alegria, como pessoas que respiram, como seres criados pelo nosso Deus, e muito mais do que isso, como pessoas que têm a realidade de Cristo no nosso coração, como pessoas que estão vivas e amam ao Senhor, vamos louvar este grande Deus. Enche aí a sua casa de adoração a este Deus maravilhoso.
encha também os céus dos céus com o seu louvor ao nosso Deus, e todos nos diversos locais, em casas diferentes, nós vamos formar aí um grande coral a este Deus maravilhoso. Então solte aí a sua voz, exalte ao Senhor de todo o seu coração, na liberdade de filho, na liberdade de filha. Você pode levantar as suas mãos, você pode colocar-se em pé, ou do jeito que você se sentir mais confortável, mas sobretudo, esteja com o seu coração totalmente rendido ao Senhor, como filho que conhece ao Pai. Vamos adorar, vamos glorificar ao nosso grande Deus, através dos cânticos espirituais. Que o Senhor seja louvado. Aleluia. Amém, meus irmãos. Que o Senhor realmente possa se fazer presente nessa noite, que aí na sua casa você possa abrir o seu coração e com toda vontade, com todo louvor, declarar as grandezas do Senhor, declarar que o Senhor é grande. Nós vivemos uma época muito difícil, onde novas dificuldades têm acontecido, têm aparecido, mas nós sabemos que temos a quem recorrer. O nosso Senhor se mantém presente, a tua mão se mantém estendida sobre nós. E eu convido você e sua família, na sua casa, a louvar junto conosco. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Louva o Senhor. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Adora o Senhor, adora o Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és que me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Nós declaramos o Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia. Enche sua casa de aleluias. Aleluia. Enche o teu lado, louvor do Senhor. Aleluia.
a minha canção e o meu louvor. Coloque a sua mão no seu coração onde você está e declare aleluia, Senhor. Enche os lares, Senhor, da tua presença, Deus. Nós te louvamos, Senhor. Não há outro além de ti, Deus. Oh, Deus, não há outro além de ti, não há outro que importa. Oh, Senhor, nós sabemos que o Senhor nos cobre, que o Senhor nos alcança e nos sentimos seguros, Deus, quando estamos na tua presença, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Nós te louvamos, Deus. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Adoro o Senhor. Como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Oh Deus, a tua presença nos basta, a tua graça nos basta, Deus. Queremos nos diminuir, Pai, que o Senhor apareça e cresça mais em nós. Declare: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer.
Aleluia. O nosso Deus, na verdade, queridos, Ele nos traz todo o contentamento. O apóstolo Paulo, mesmo tendo vivenciado situações tão diversas, inclusive adversas, ele diz que ele aprendeu a viver contente em todas as situações, não porque em si mesmo ele pudesse assim viver, mas por causa da pessoa do Senhor que reinava em seu coração. Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O nosso Deus nos traz todo o contentamento. Uma vida em Jesus Cristo é uma vida de contentamento, é uma vida completa, é uma vida plena, ainda que passando por situações que possam mexer conosco, com as nossas emoções, de alguma maneira ou de muitas maneiras, mas nada tira o fato de que no Senhor nós somos plenos, nós somos completos. E o próprio Paulo, ele diz que em Cristo nós somos perfeitos. E assim, nesse contentamento, como pessoas que estão supridas, nós podemos ofertar ao nosso Deus a nossa vida, o nosso ser, com tudo que temos, com tudo que possuímos, pois tudo em nós é fruto da graça do Senhor. E no Salmo 116, o salmista diz, os versículos 12 e 13, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Ele mesmo dá a resposta: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É certo que nenhum de nós tem por si mesmo condição de dar a Deus coisa alguma, se formos considerar o tamanho de tudo que Ele faz a nosso favor, de tudo que Ele nos dá. Mas o salmista, ele nos dá aqui uma chave, o que nós podemos fazer para, vamos assim dizer, oferecer a Deus. Ele diz: eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que seria tomar o cálice da salvação? Entendemos que a nossa salvação, ela está em Jesus Cristo. É tomar o próprio Cristo na nossa vida, recebê-lo como nosso Senhor e nosso Salvador, e desta forma, nele, podemos oferecer ao nosso Deus, não coisas incompletas, não aquilo que não nos vai custar coisa alguma, mas podemos oferecer-se uma realidade completa da nossa própria existência. Em Cristo Jesus, repito, nós somos completos. Então, não existe sacrifício incompleto na vida dos filhos e filhas de Deus, no sentido de aquilo que oferecemos ao Senhor. O nosso culto não é incompleto, a nossa vida não é incompleta, a nossa oferta não é incompleta. Então esse é o momento em que vamos ofertar ao nosso Deus. Na verdade, é a oferta dentro da oferta. O culto é uma oferta a Deus. Então separe aí o seu dízimo, a sua oferta, lembrando que você durante a semana pode entregar aqui na secretaria, na tesouraria da igreja, ou se for a sua preferência, faça transferência ou depósito bancário. Importante que você oferte, importante que você consagre ao Senhor aquilo que ao Senhor pertence. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de nós orarmos para assim consagrarmos a nossa oferta e dízimo, eu quero lembrar o seguinte: nós estamos em um tempo de muito desafio para todos nós, inclusive muitos irmãos e irmãs da nossa igreja, entre tantos, estão já com seus recursos mais escassos. Alguns não estão tendo ali a sua fonte de renda, porque eles laboravam de maneira autônoma e estão esses dias impedidos de ter o seu trabalho. Então o seu dízimo, a sua oferta, é uma forma de você também dizer: Senhor, aqui está aquilo que representa a minha contribuição para apoiar as pessoas
para apoiar essas pessoas. E você pode também, além da sua oferta, do seu dízimo, como expressão de gratidão a Deus, mas também sinalizando que você está participando desta obra a favor de outras pessoas, você pode também fazer donativos de gêneros alimentícios, ok? Então, separe, se você ainda não fez, agora no mês de junho, faça a separação aí de gêneros alimentícios. Se você não pode dar uma cesta básica completa, faz aquilo que está dentro da sua condição. Tudo vai ter o seu valor e o seu sentido, seja 5 quilos de arroz ou menos, segundo a sua condição. Isso também é uma oferta que você ou que nós fazemos ao Senhor, ok? Então nós vamos orar ao Senhor neste momento. Pai querido, nós te agradecemos por tamanha graça e honramos a Ti neste momento cultico com aquilo, Deus, que vem do Senhor, e por isso nós damos e daremos a Ti, Pai querido, que a Ti pertence, e o fazemos, Senhor, com alegria, o fazemos, Senhor, com gratidão, o fazemos, ó Deus, não com o nosso coração pesado, mas livres, porque, ó Deus, temos por meio da cruz uma voluntariedade, ó Deus, não como ato, Senhor, que fazemos quando nos é conveniente, mas como, ó Deus, uma expressão da nossa liberdade nascida na cruz, como homens e mulheres livres pelo amor do Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo a nosso favor. Abençoamos cada dízimo, cada oferta, bem como consagramos no altar do Senhor. Abençoamos cada irmão, cada irmã, aqueles que dizimam, aqueles que ofertam, e profetizamos o favor do Senhor sobre a vida de cada um, sobre cada família, bem como nós profetizamos o abrir das portas, ó Deus, novas portas, a capacidade de, ó Deus, se reorganizarem, Senhor, no seu empreendimento, no seu trabalho, ó Deus, naquilo que é o seu labor, Pai querido, profissional. Oramos para que haja inteligência, para que haja sabedoria, para que haja uma percepção, Senhor, de um novo caminho, um novo modo, Senhor, através do qual esse teu filho, essa tua filha poderá, ó Deus, alavancar o seu empreendimento, o modo como ele poderá, ó Deus, dar, Senhor amado, uma amplitude a esse investimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oramos, ó Espírito Santo, dá a esse filho, a esta filha do Senhor, esta habilidade. Profetizamos esta verdade em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Louva o Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos passar aí alguns comunicados à igreja, aos irmãos e às irmãs que nos acompanham. Lembrando que terça-feira é dia do nosso culto de oração, não deixe de acompanhar. E também as nossas células estão se reunindo online. Tenho semanalmente enviado o estudo em vídeo para todos os líderes. Estamos trabalhando já há algumas semanas a temática da oração. E agora, por último, entramos dentro dessa temática sobre o seguinte, orando com salmos, ou orando nos salmos. Faremos alguns estudos voltados para oração com base nos salmos. Muito bem, queridos. Estamos na expectativa de retornar com os nossos cultos, com os cultos presenciais. Estamos dependendo só de um expediente, de um segmento da nossa cidade. E assim que a gente tiver esse expediente atendido, entraremos em contato, divulgaremos nos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, acerca do momento, do dia que retomaremos com os nossos cultos presenciais. Já lembrando que a expectativa é de nós termos, a princípio, o culto de ensino às 9 horas e também às 16 horas o culto de louvor a Deus e às 19 horas. E também com número limitado de participantes. Aí 30 pessoas, será monitorada a entrada, temos diversos procedimentos, o uso da máscara, o distanciamento regulamentar no ambiente do templo e medida de temperatura, também será preenchido um questionário, enfim, todas as medidas de segurança para que a gente assim tenha bastante tranquilidade nesse tempo de adoração a Deus, no sentido de quando voltarmos a esse ambiente. Nós sabemos que haverão limitações, entretanto, eu creio que já é uma forma de a gente já se movendo para minimizar nesse distanciamento, estarmos aí juntos e adorarmos a Deus, ainda que seja com parte da igreja, lembrando que aqueles que são grupo de risco não deverão comparecer aqui aos cultos, mas tudo isso será informado no sentido de o dia exatamente que iremos retornar, ok? Aguardem mais informações acerca disto e pedimos para que a igreja ore ao Senhor em nome de Jesus Cristo, para que o Espírito Santo nos conduza naquilo que está no coração de Deus. Entendemos que em havendo esse entendimento em unidade, não haverá senão uma espécie de contratempo, faremos o que está no coração do Senhor. Continuemos a orar por nossa cidade, e para que Deus abençoe aquelas famílias que tenham pessoas que estão aí com esse caso, do Covid. Oremos continuamente, temos orado, temos intercedido, e estamos pensando também em outras ações a favor da cidade, como igreja que somos nesses dias, nos próximos dias. Aguardem as informações acerca do que faremos para a gente alcançar, para sermos assim um instrumento da graça de Deus na nossa cidade. Por certo, há muita gente precisando de oração, há muita gente precisando de uma palavra de carinho, há muita gente precisando de uma palavra de ânimo, e você é o instrumento de Deus para isso, ainda que seja via WhatsApp ou uma outra forma aí das redes sociais. Você é boca de Deus, alguém que com certeza Deus está usando e vai usar poderosamente a favor de pessoas, sejam conhecidas ou não. Eu creio que esse é um tempo, queridos, em que Deus está nos usando e vai nos usar poderosamente. Por quê? É um tempo onde as pessoas estão buscando respostas, é verdade?
Nós, por nós mesmos, não temos as respostas. Entretanto, a resposta mais acertada está justamente na pessoa de Jesus Cristo. Ele realmente nos torna completos, como eu já disse, consola o nosso coração, Ele cura, Ele liberta, Ele traz novo ânimo, Ele acalma a tempestade. Então, vamos profetizar vida sobre esta cidade, vamos profetizar vida sobre a nossa nação, a despeito de todas as notícias, muitas delas, a gente tem essa dúvida quanto ao teor, mas não é o caso. Sabemos que há um mal aí sendo proliferado. Então, em nome de Jesus, podemos orar, podemos abençoar, podemos profetizar. Desta forma a gente sinaliza o amor, sinaliza o cuidado, sinaliza a nossa responsabilidade como igreja, como povo de Deus, junto às pessoas, independente do seu credo, independente da sua raça, independente da cor da sua pele, independente da sua classe social. Nós somos chamados a pregar a palavra de Deus de maneira indiscriminada. O nosso Deus amou a todos, e nós somos instrumentos do amor de Deus para essas pessoas. Em nome de Jesus, vamos levar essa palavra em nome do Senhor, independente de estarmos reunidos ou não no templo. Podemos viver a nossa fé além do templo, queridos. Aliás, igreja não é um endereço, igreja não é um lugar. O lugar é o lugar onde nós reunimos, importante sim, mas a igreja é um organismo, e nós somos o povo que Deus tem aqui na terra para testemunhar do poder maravilhoso de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também estamos anunciando já uma vigília que teremos ainda neste mês de junho. Eu ainda não defini o dia, porque a gente depende de alguns elementos serem ajustados para que a gente possa ter uma vigília abençoada. Obviamente vai ser online, mas a gente vai orientar como que irá acontecer a nossa vigília. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus, e depois da palavra teremos a Santa Ceia. Abra sua Bíblia agora na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 3, eu lerei o versículo 9 até o versículo 13, e depois, nessa mesma carta, no capítulo 4, os versículos de 9 a 12. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 9 a 13, e depois capítulo 4, versículos de 9 a 12. Então o apóstolo Paulo diz: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. E ele prossegue: ora, o nosso Deus, o mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Capítulo 4, versículos de 9 a 12. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos
que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isto mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o apóstolo Paulo, ele foi, como apóstolo, o homem que Deus usou para estabelecer em suas viagens missionárias diversas igrejas, inclusive a igreja na cidade de Tessalônica, que ficava na Ásia. E como apóstolo, ele não tinha apenas o empenho de lançar os fundamentos, de lançar as bases, ele também era um homem profundamente comprometido pastoralmente com o rebanho, com a igreja, alguém que tinha assim um zelo com os irmãos e com as irmãs em cada igreja, de cada igreja. Era alguém preocupado no bom sentido acerca do modo como os irmãos e as irmãs estavam vivendo a sua fé. Tanto é que nessa carta aos Tessalonicenses, Paulo ele envia Timóteo a Tessalônica para verificar como os irmãos estavam caminhando, porque ele queria saber se em decorrência das pressões, por causa das cadeias do próprio Paulo, que estava sobre a igreja, era possível que alguns amados estivessem arrefecidos na caminhada espiritual, alguns irmãos estivessem esfriando-se na fé. Então Paulo se preocupou com essa situação. Ele então envia Timóteo, ele se alegra, porque quando Timóteo retorna, ele dá boas notícias acerca da fé dos irmãos e das irmãs da igreja de Tessalônica. Entretanto, o apóstolo Paulo, ele coloca, queridos e queridas, algo que chamou a minha atenção já há algum tempo atrás. Ele que era intenso no seu pastoreio, ele disse que orava noite e dia por aqueles irmãos, e ele diz com máximo empenho, porque ele desejava ir até aqueles amados. Paulo era alguém muito relacional, e o propósito de ir até aquela igreja era reparar as deficiências da fé daqueles irmãos. Queridos, vamos conversar inicialmente sobre a fé e como nós podemos progredir na nossa fé. Quais são os elementos que nos proporcionam um real progresso na nossa fé? A primeira coisa que eu destaco acerca da nossa fé é que a fé é algo que Deus nos dá. Ele dá uma medida a cada um, conforme está escrito na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 3. Entretanto, a nossa fé, mesmo sendo uma dádiva de Deus, o start do Senhor em nós, é algo que precisa ser aperfeiçoado, é algo que precisa, na dinâmica da nossa caminhada com Jesus Cristo, ser acrescida, ser acrescentada, para que tenhamos assim uma fé eficaz. Essa era a grande preocupação de Paulo. O aperfeiçoamento da nossa fé, com vistas a que a mesma seja eficaz, passa por diversos elementos, inclusive pela prática constante do mandamento que Jesus destacou, fazendo o resumo de toda a lei e dos profetas. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a alma, tua alma e de todo o teu entendimento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A ênfase de Paulo, uma vez busquei sobre o que Paulo estava chamando de deficiência da fé. Em que aqueles amados eram deficientes? Não que eles não tivessem fé. Paulo estava falando do crescimento, do aperfeiçoamento. Uma das coisas na qual aqueles amados, embora eles já praticassem, precisavam crescer, era justamente na prática do amor. A vivência de uma fé saudável, queridos, relevante, que impacta, torna-se uma realidade em nós, à medida que eu e você progredimos na prática do amor. Não há como nós associarmos uma fé genuína do amor, ou desassociarmos uma fé genuína do amor. A fé, na verdade, que procede de Deus, ela é eficaz se opera por meio do amor. E quanto aos irmãos, aos crentes de Tessalônica, no que se referia à prática do amor, o apóstolo Paulo ele já havia, no primeiro capítulo desta carta, destacado o amor abnegado, ou seja, o amor desprendido daquela igreja. Era uma igreja que amava, porque eles haviam recebido um evangelho de poder. O tipo de evangelho que eles receberam, bem como o modo como eles receberam a palavra do Senhor, proporcionou a eles uma fé eficaz, que inclusive operava no amor. E no capítulo 1, versículos 4 e 5, Paulo diz o seguinte, em ação de graças, ele justamente ressalta o amor abnegado daqueles irmãos, escrevendo da seguinte forma: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, e assim sabeis ter sido o nosso procedimento até vós e por amor de vós. No capítulo 2, o versículo 13, Paulo diz: outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Por que eu destaco essa palavra? Queridos, os irmãos de Tessalônica viviam uma fé que operava no amor abnegado, pelo modo como eles entenderam a palavra de Deus, pelo modo como eles receberam a palavra do Senhor. Então isso significa que a maneira como nós discernimos em nosso espírito a palavra do Senhor, isso vai definir o modo como vamos viver a nossa fé, como vamos praticar a nossa fé, inclusive vai definir o nível do nosso amor uns pelos outros, o nível do nosso amor pelas pessoas que sequer conhecemos. Se recebemos a palavra de Deus tal como ela é, fluiremos nas verdades recebidas, as verdades contidas na palavra de Deus. Se recebemos a palavra de Deus como ela é, por certo, ela produzirá em nós realidades profundas, inclusive nos capacitará a operar na fé que se mobiliza na realidade do amor. Então nós estamos falando de uma fé aperfeiçoada no amor, de uma fé que cresce no amor, uma fé que progride porque pratica o amor. Pensemos o seguinte: tudo em nossa vida precisa desenvolver.
Quando nascemos, nós desenvolvemos, à medida que o tempo passa, no nosso físico, na nossa capacidade de nos locomover, na capacidade de pensar, na capacidade de decidir, os nossos órgãos crescem, bem como outras realidades que nós abarcamos na nossa vida, começamos, tudo cresce. E não é diferente com a nossa experiência de fé em Cristo Jesus. A nossa fé precisa crescer e ser aperfeiçoada para que nós também sejamos aperfeiçoados. E mesmo com o testemunho que o apóstolo Paulo dá acerca dos crentes de Tessalônica, acerca do amor, lembre que nós estamos falando da fé que opera pelo amor, no capítulo 3, versículo 12, na perspectiva do amor, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. No capítulo 4, versículo 9 a 10, o apóstolo Paulo fala sobre o amor no tocante às nossas relações fraternais. Ele diz, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos da Macedônia. Mas veja só, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Ele diz, vocês já estão praticando a fé que opera através do amor. Inclusive vocês têm sinalizado isto para com os irmãos da Macedônia, uma outra região. Mas ele diz, olha, não existe medida de amor que pratiquemos em razão da nossa fé, que nos coloque naquela condição onde a gente vai dizer, não preciso mais. Paulo diz, muito bem, vocês já estão praticando, mas ele diz, eu vos exorto a progredirdes cada vez mais. Precisamos de crescer, amados, cada dia, na prática de uma fé que opera através do amor. Uma fé eficiente se dá também pelo progresso do amor em nós, que com certeza vai se manifestar no nosso dia a dia. Eu destaco aqui então a necessidade de repararmos ou sermos aperfeiçoados no entendimento da prática da nossa fé. Isso tem o mesmo sentido de, o que é reparar as deficiências da nossa fé? Tem o sentido de pôr em ordem, de completarmos, fortalecer, ter uma fé íntegra, uma fé robustecida, uma fé que acontece, e aqui, para ser fiel à nossa temática, uma fé onde o amor fica evidenciado, o amor no qual precisamos progredir. Se progredimos na fé, vamos também progredir na prática do amor. Sobre o amor, o que nós percebemos na palavra de Deus, desde a antiga aliança, passando pelos evangelhos, o preceito do Senhor acerca do amor estão, queridos, falando algo novo, embora seja um mandamento antigo. A lei dizia, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é repetido no Evangelho, mas está na lei, no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Embora fosse um mandamento antigo, Jesus Cristo coloca o amor no patamar de um novo mandamento. Como assim?
Se é antigo, a lei já dizia: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus agora, com o seu ensino, ele chama o mandamento do amor de um novo mandamento, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 34, diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Porque Jesus, embora a lei já falasse acerca desse mandamento, Jesus, no entanto, chama isso de um novo mandamento. Vamos atentar para o que Jesus está dizendo. É novo mandamento, queridos, porque Jesus está dizendo: vocês vão amar como eu vos amei. Aí uma referência. É muito mais do que o que a lei diz. É muito mais do que estava escrito na Torá. É claro, o que está escrito na Torá era verdade, mas o que os discípulos precisavam era de uma referência da prática do amor, uma referência viva. Por isso Jesus chama esse mandamento de novo mandamento. Ele diz: vocês vão amar do jeito que eu amei. Então Jesus estabelece aqui um parâmetro, não simplesmente a partir de algo escrito, a partir do seu próprio exemplo. Ele se deu, ele se entregou, e nesse ato de entrega, em toda a sua trajetória ministerial, isso culmina na própria cruz. Jesus é a expressão do próprio amor. Então Jesus está dizendo: é novo porque vocês agora têm um referencial, o modo como se deve amar. Mas uma segunda coisa que nos mostra porque Jesus chama esse mandamento de novo mandamento, Jesus está falando do autossacrifício, da entrega total, abnegada, sem resquícios de interesses. A fé genuína opera nesse amor, um amor abnegado, um amor sacrificial, um amor onde as coisas fluem não em medidas que nós definimos, mas onde os nossos atos em Deus são completos, onde não há autopreservação, onde não há limites para a nossa entrega, onde também não há interesses. Mas uma terceira coisa que nos mostra porque Jesus chama esse mandamento de novo mandamento, Jesus qualifica, ele está falando de uma atitude tipicamente cristã, de uma prática de quem é filho de Deus, nascido de Deus, por isso imita a Deus. Você já leu certamente sim o que Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 1, é justamente isso que Paulo está dizendo: olha, como filhos amados, sede imitadores de Deus, porque vocês são filhos, vocês podem imitar a Deus, andando em amor. Então, amados, aí está a razão pela qual Jesus chama esse mandamento de um novo mandamento, porque não se trata mais de algo fora, mas de algo no coração, algo espiritual que se torna a nossa experiência. Não é fruto do nosso esforço, não é fruto, queridos, meramente da nossa decisão, embora o amor implique na decisão. Mas João diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Daí,
O apóstolo Paulo diz: olha, eu quero estar entre vocês para reparar a deficiência da vossa fé. Entre outras coisas, embora fosse uma igreja operosa no amor, ele está dizendo que era preciso que os amados progredissem na experiência do amor fraternal. Por mais atos de fé que tenhamos, por mais atos de amor que tenhamos, meus irmãos e minhas irmãs, as medidas de Deus sempre serão maiores, tanto no que se refere ao que Ele nos dá, bem como ao que nós podemos praticar, porque somos novas pessoas em Jesus Cristo. Então Paulo diz aos crentes de Tessalônica: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis instruídos por Deus que deveis amar uns aos outros. Vocês já estão instruídos, vocês já estão sabendo, vocês conhecem. Paulo está dizendo: vocês já têm a palavra. Então, queridos, a base de tudo para uma compreensão clara dessa prática é: embora haja uma instrução, uma forma de mandamento, o amor como mandamento se torna novo em nós, porque o mesmo passa a fazer parte de nós, passa a fazer parte da nossa natureza. Então o entendimento é este. Há uma instrução, mas embora haja uma instrução, Paulo está dizendo: vocês podem progredir nessa verdade, porque existe algo intrínseco fazendo parte de vocês, porque vocês são filhos de Deus. Então o mandamento se torna novo para nós, porque o mesmo passa a fazer parte da nossa natureza, pelo fato de sermos filhos de Deus, e pelo fato de termos a vida de Cristo. Então eu posso dizer que amor, o amar, não é uma lei externa, não é uma mera forma de doutrina. O amor é uma forma de vida. Todos nós somos tentados, amados, muitas vezes diante de algumas situações que nos desafiam à prática da fé por meio do amor, ou a fé que opera no amor. Nós temos uma argumentação muito nossa, que diz: é muito difícil amar, é muito difícil operar ou viver uma fé que opera no amor. Queridos, é difícil se colocamos isso no patamar do natural. É claro que isso nos desafia. Entretanto, a revelação que nós precisamos, na qual precisamos crescer, é que nós somos filhos, é que temos a natureza de Deus. Não nos movemos por uma regra externa, ame, não. Mas se nós nos movemos por uma realidade do coração, porque temos uma nova natureza, bendito é o nome do Senhor, nós vamos entender que há em nós uma habilidade dada por Deus para amar. Pense nisto. Não podemos, a grande verdade é, amar se o amor não existir em nós, se o amor não fizer parte de nós. Não podemos mover numa fé que opera no amor e nem nela crescermos, se o amor não fizer parte de nós. Mas se faz parte de nós, está em nós. Repito, não é algo fora, não é uma lei, mas uma realidade interior. E uma pergunta muito básica, até já falei sobre isso, entretanto eu quero repetir: como o amor nasce e se desenvolve em nós?
ele nasce na nossa experiência com o Senhor Jesus. Ele nos dá a conhecer o seu amor. Não somente no sentido de sabermos que Ele nos amou, o que já é tremendo, mas o Senhor nos dá a bênção de experimentar. Não só no sentido de termos uma experiência com o amor dele em nós, mas de movermos-nos nessa realidade em medidas que o próprio Deus mensura ou mede. Sabe qual é a medida de Deus? A medida de Deus é a plenitude, inclusive para o amor. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, o versículo 19, confira lá comigo, por gentileza, esse texto. Aqui Paulo amado fala das medidas completas que nos são dadas pelo fato de estarmos em Cristo. Paulo orou por isso, versículo 19 do capítulo 3, ele diz, ele orava para que houvesse o conhecimento do amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo não ora para que os irmãos experimentassem um pouco mais do amor que foi revelado em Jesus Cristo, que é o próprio Jesus Cristo. Ele ora para que nós tenhamos a plenitude. Então, o que Deus nos dá, inclusive o amor, excede a nossa própria compreensão. Não cabe na nossa racionalidade. O amor não é uma questão da mente, assim como a fé não é. O amor é a realidade do coração, assim como a fé é. Então a fé que opera pelo amor, a fé que cresce no operar do amor, ela é aperfeiçoada, com certeza vai alcançar as nossas estruturas mentais. E se a nossa estrutura mental é alcançada por essa fé que opera pelo amor, que é uma realidade do coração, uma fé que excede a nossa própria compreensão, haverá uma mente renovada. E aí haverá um operar completo, de uma fé completa, fé eficaz num amor eficaz. O amor se desenvolve, queridos, primeiramente. Eu falei que tudo em nós tem que crescer. A nossa fé que opera pelo amor. Primeiramente, a nossa fé em amor se desenvolve mediante o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com o Espírito Santo, a nossa intimidade com a palavra, a nossa intimidade com a aliança que o Senhor firmou conosco através de Jesus Cristo. Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dá a conhecer a sua aliança. As alianças, todas elas, continham bênçãos. E a aliança, que a Bíblia chama de nova aliança, firmada em Jesus, excede nas medidas, inclusive naquilo que Deus nos dá. A aliança é uma aliança de amor, porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Então o amor cresce, a fé cresce mediante o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, porque, como eu já tenho dito aqui, tornamos-nos semelhantes àquele com quem relacionamos, tornamos-nos parecidos com aqueles ou com aquele com quem relacionamos. Mas a nossa fé em amor também se desenvolve através das relações interpessoais, uns com os outros, começando
na nossa casa, começando na nossa igreja, ou na igreja. Por isso Paulo fala do amor fraternal. Esse amor é aperfeiçoado em nós, pelo relacionamento uns com os outros. Todo dia a gente é desafiado quanto a isso, amados. Somos diferentes, né? Embora sejamos todos seres humanos, somos diferentes. Existem tantas questões em nós, cada um está no nível de compreensão das coisas, cada um está no nível de revelação, cada um desenvolve as suas ideias numa vertente, seja como for, queridos, é aí que entra o amor, porque a despeito dessas diferenças, eu nem colocaria divergência, né? Às vezes até tem, até existem, mas é aí que seremos aperfeiçoados. Paulo então foca o amor fraternal que tem origem em Deus. O amor não tem origem em nós, tem origem em Deus. Eu estou falando do HP, o amor sacrificial. Na verdade, toda expressão do amor tem origem em Deus. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, tem origem em Deus. Paulo está falando de relacionamentos transformadores, que se dão e que se desenvolvem, aleluia, tendo como base o amor que define as nossas práticas, as nossas ações, o modo como vemos uns aos outros e o modo como vamos relacionar. Gente, isso é tão sério que Jesus, só voltando aqui um pouquinho, quando ele fala do novo mandamento, no capítulo 13 de João, por que ele falou para os seus discípulos? Antes ele tinha dito que um dos seus discípulos o trairia e o outro haveria de negá-lo. Isso coloca em risco as relações dos discípulos, aqueles homens nos quais Jesus havia investido mais de 3 anos para prosseguir o seu ministério. Poderia instalar ali um ambiente de desconfiança. Todos eles estavam correndo risco, porque Jesus não revela quem era o traidor. O fato de Jesus dar o pão a Judas não quis dizer que Jesus estava dizendo que ele é o traidor, porque dar o pão significava honrar e proteger. Mas de qualquer forma, o grupo dos 12 corria risco. Jesus então diz: olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto vocês serão conhecidos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então, amados, o amor protege o nosso coração, mas o amor também blinda as nossas relações, no sentido de podermos caminhar uns com os outros, a despeito das dificuldades que se nos apresentam na nossa trajetória como igreja, na família. Esse amor nasce na nossa experiência com Deus, se desenvolve em nossa relação com Ele, mas cresce e é aperfeiçoado também nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações uns com os outros. Inclusive Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição, é o que liga, é o que nos conecta uns aos outros. Ele tem a capacidade de nos aperfeiçoar, tem a capacidade de suprir, de pedir perdão. Relacionar nesse padrão, queridos, nos coloca seguros no coração uns dos outros. E esse é o padrão da igreja. É essa igreja que vai impactar essa geração. É essa igreja que vai revelar Cristo ao mundo.
Repito, relacionar nesse padrão nos coloca seguros, gera comunhão, e isso é desencadeador de milagres. Como que a igreja primitiva vivia? Amados, uma igreja que operava no poder, no sobrenatural. Nós pegamos Atos 2, por exemplo, lá fala dos valores nos quais a igreja caminhava. Eles perseveravam na palavra, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão e nas orações. Embora não venha ali a palavra amor, mas havia uma koinonia, comunhão, fruto do operar do Espírito Santo em seus corações, uma prática de amor onde ninguém tinha para si o que era seu de modo exclusivo. E a Bíblia diz que havia abundante graça e ninguém tinha necessidade de nada. Esse era o modo pelo qual a igreja vivia. E a Bíblia diz que havia milagres, havia um operado sobrenatural. A prática crescente do amor, queridos, é um tremendo desencadeador de poder, porque amar nos aperfeiçoa como filhos de Deus, nos faz mais parecidos com Jesus. Imprime um ambiente de graça, uma fé que opera no amor, como expressão da nossa vida como igreja. Imprime um ambiente de graça. E onde há um ambiente de graça, um ambiente de fé, um ambiente de amor, o milagre acontece, corações são desnudados, a verdade chega no coração, não para acusar, mas para transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Repito que não existem medidas para o amor. Essa é a grande obra de Deus em nossos corações. Portanto, queridos, à medida que amarmos, essa fé vai ser operosa, essa fé vai ser completa e seremos aperfeiçoados. Esse amor cresce em nós também, amados, pelo fato de sermos cheios do Espírito Santo. Então, aqui pegando comunhão com Deus, relacionar uns com os outros e uma vida cheia do Espírito. É interessante nós observarmos isso na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas encham-se do Espírito Santo. E no final, no versículo 21, ele vai dizer justamente em decorrência de uma vida cheia do Espírito Santo, ele mostra, queridos, o que ocorre. Ele diz, no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O Espírito nos enche. Se o Espírito nos enche, ele vai nos encher de poder, mas também com aquilo que é a essência do próprio Deus em nós, que é a presença do amor. Se há amor, sujeitamos uns aos outros. Na pessoa de Jesus, haverá óleo, né? A engrenagem não vai ficar emperrada, vai fluir, vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu diria que a fé que opera pelo amor é uma fé que progride, e isso é tremendamente libertador. Já pensou nisso? A Bíblia diz que o perfeito amor que procede de Deus para nós lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo, lança fora a insegurança, lança fora aquilo que tende a nos afastar uns aos outros, a nos fragilizar na vivência da nossa fé, na vivência como igreja, na vivência da família. O medo afasta, o temor aproxima. O temor de Deus nos aproxima de Deus
e nos aproxima uns dos outros. Esse temor tem a ver também com uma fé que opera por meio do amor. E aqui, amados, quando eu falo que o amor é libertador, uma fé que opera pelo amor, porque o amor lança fora todo medo, eu arrisco a dizer, por favor, me compreenda, que o verdadeiro amor extrapola quaisquer tipos de regras. Não que vamos viver sem regras. Eu estou falando das regras religiosas, das regras que nos enrijecem. O amor extrapola isto. As regras por si meramente nos enrijecem. Quantas vezes, em nome da nossa fé, a gente é intransigente, né? A gente desdenha o outro, passa longe, porque a minha regra de fé não permite. Você se lembra da parábola do bom samaritano? Os detentores do conhecimento da religião passaram longe daquele que precisava de socorro. Entretanto, Jesus coloca ali a figura de um samaritano, que era considerado um povo impuro, um culto misturado. Isso tem história lá no Antigo Testamento. Entretanto, foi esse samaritano que desceu do seu animal, no qual ele estava fazendo a sua viagem, e assiste ao ferido. Ele não pensou nas regras, não pensou no perigo, não pensou no risco. O amor nos liberta, querido, a gente vence a ter os riscos, sem ser inconsequentes. E para a gente fechar, a fé que opera pelo amor é uma fé verdadeiramente profética. A fé que é aperfeiçoada no amor é uma fé genuinamente profética, porque a profecia que não opera pelo amor é destrutiva. Amor não é o dom maior, como alguns dizem. A Bíblia não diz isso. O amor é o que respalda todas as nossas ações, inclusive a nossa fé. Uma fé sem amor é desprovida de misericórdia, é desprovida de sensibilidade, é uma fé que tem dificuldade em se doar, faz só para o gasto. A fé que opera pelo amor é uma fé profética. Não conhece limites para ser e se expressar em qualquer situação e contexto. Uma fé em amor responde às demandas do seu tempo. Eu quero repetir isso, queridos. A fé profética opera no amor. Não conhece limites para ser e se expressar em qualquer situação ou contexto. Uma fé que se move em amor responde ou tem respostas às demandas do seu tempo. Nesse tempo, amado, de reclusão, a gente tem falado isso aqui em cada culto. Negócio que a gente nunca tinha vivido na nossa história. Vai ficar marcado, né? Mas que a marca maior seja o nosso aprendizado, seja o nosso crescimento. Eu tenho pedido a Deus como ser pastor nesse tempo, como ser igreja nesse tempo. Tenho orado. Não tem problema dizer que tenho jejuado. Pelo menos 3 vezes por semana. Não estou com farisaísmo, não, meu irmão.
Mostra-me, Senhor. Que a gente amada estava num negócio tão formatado, né? Tão recluso em coisas repetitivas. E o mundo, de alguma maneira, nesse tempo, está olhando para nós. Nem que seja para criticar. Mas é uma crítica que tem que estar dizendo, por favor, diga alguma coisa para mim. Diga alguma coisa para o meu coração. Como é que eu vou sair dessa? O meu negócio está falido. Meu empreendimento foi por água abaixo. Eu não sei como lidar com os meus filhos. E agora eu tenho que estar com eles quase que o dia todo. Se o nosso modo de ser igreja não mudar, queridos, vamos ter que ir para o joelho. Aqui não é crítica não, irmãos. Eu falo para mim mesmo. Em 36 anos, 38 de ministério, eu estou dizendo, Deus, me ajuda a reprogramar a minha cabeça, o meu coração. Como pastorear nesse tempo. Não estou buscando só para mim não, queridos. Eu quero ter graça de ser inspiração para a igreja. E pastorear, não sozinho, mas com a igreja. Porque a igreja é profética. A igreja é pastoral. É um povo chamado como sacerdotes a ser sacerdote, a ministrar. É um momento desafiador, queridos. E a gente precisa superar os limites que nos são impostos nesse momento. Não temos que esperar que tudo acabe para a gente fazer alguma coisa. Não estou dizendo para que você saia aí como um desesperado. Não, seja inteligente. Precisamos ser uma igreja inteligente, que tem discernimento. Temos tido algumas ações, acompanhando algumas pessoas de perto, de longe, na medida do possível, visitando. Eu tenho dito, Deus, a medida é pouca, Senhor. Tenho pensado em outras ações, o propósito de envolver a igreja. Ore por mim e ore por nós, para que operemos numa fé que atua pelo amor. Como eu disse, o mundo está olhando para nós, muitos, ainda que com ar de crítica, mas eles estão pedindo uma resposta. Não que devamos dar resposta, naquela precisão que alguns até presumem que a gente tem. Mas podemos dar resposta, queridos, do Evangelho, em amor. Precisamos descer, querido, do nosso, eu vou ser aqui bem parábola do bom samaritano, descer do nosso cavalo. Como quem tem óleo na bagagem, como quem tem o vinho na bagagem. O óleo é o Espírito, o vinho fala do sangue do Cordeiro. O óleo que sara, o sangue que fala da justiça, mas também que cura, que redime, que aproxima as pessoas. Deus nos abençoe, queridos irmãos e irmãs. Hoje é dia de Santa Ceia. Glória a Deus. É algo em que nos alegramos muito, porque é graça do Senhor. E mais do que uma sugestão, o meu chamado é para que nos aproximemos da mesa, dizendo, Senhor, em Ti, pelo Espírito, corrige-me
nas deficiências da minha fé. Quero uma fé robusta, uma fé que acontece, uma fé vivificada no teu poder, uma fé que opera no amor. E nesse entendimento, nessa revelação, nós vamos consagrar os elementos da ceia. E eu creio, eu tenho certeza que esse será um momento glorioso. O pão e o vinho, dos quais iremos participar, que passarão a fazer parte do nosso corpo, que ficarão entranhados no nosso organismo. Queridos, eles são representativos, mas em fé, aleluia, nós vamos nos nutrir do corpo de Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. Nós vamos reafirmar nossa fé no glorioso e poderoso sangue do Cordeiro, aleluia, que nos purifica de todo pecado, que nos aproxima de Deus, mas também uns dos outros. O sangue que fala da justiça. Reúne aí com a sua família, os elementos já estão aí sobre a mesa. Certamente você fez de uma mesa bonita, hein? Reúne aí com a sua casa. Se o líder da casa está aí presente, o pai, ou acaso que a mãe, ou o responsável, vamos agora orar ao nosso Deus, vamos consagrar os elementos. Oremos ao Senhor. Graças te damos, Senhor, nosso Deus, por reunirmos aqui nesta noite memorável, para celebrar o memorial que Jesus Cristo, teu Filho, ordenou que celebrássemos, tendo na lembrança a morte do Senhor, a sua paixão, a sua ressurreição e gloriosa ascensão, rendendo-te graça de todo o coração, pelos inumeráveis benefícios com os quais somos agraciados, vindo deste sacrifício que uma única vez foi oferecido a nosso favor. Consagra, pois, no teu amor os dons do pão e do vinho, para que, recebendo-os, sejamos participantes do abençoado corpo e sangue do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele toma o cálice e passa aos discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Tomai e bebei. Façam isto em memória de mim. Você pode agora distribuir os elementos para a sua família. Vamos passar o pão. Vamos fazer isso com fé, com gratidão, com ação de graças. Vamos comer do pão agora. Vamos degustar em fé. Deguste aí o Cordeiro. É Páscoa do Senhor. Comamos do pão em ação de graças. Vamos pegar o cálice
como Jesus disse, o cálice da nova e eterna aliança. E aqui eu trago à memória as palavras de Paulo, anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. A morte, por quê? É o ato redentivo. Bebamos então o cálice, em nome do Senhor. Aleluia. Comece a glorificar agora o nome do Senhor. Se você quiser ajoelhar, se pode, ou de pé, levante as suas mãos. Vamos glorificar o nome do Cordeiro. Aleluia. Abra os seus lábios, exalte ao Senhor, o Deus de toda graça que nos deu Jesus Cristo. Ele que nos dá medidas completas que excedem a nossa compreensão. Ele que nos dá o amor também como fundamento, sobre o qual devemos crescer e desenvolver todas as nossas práticas. Exaltamos o teu nome, ó Cordeiro. Declaramos as tuas maravilhas. Graças pela cruz. Graças por tua ressurreição. Graças pelo teu Espírito que em nós habita. Graças, graças, porque em ti somos completos. E nós, ó Deus, te louvamos, porque pelo Espírito tu tens aperfeiçoado as nossas vidas. A fé que o Senhor nos concedeu, bem como o amor que de ti vem para nós. Graças por, ó Deus, todas essas manifestações da graça do Senhor, para que operemos no sobrenatural, para que operemos, ó Deus, as medidas maiores, por meio das quais, em uma vida de milagre, no temor do Senhor, toquemos este mundo, toquemos as vidas, toquemos esta cidade, toquemos a nossa família, toquemos em graça uns aos outros, ó Pai. Que as nossas palavras não sejam para destruir, não sejam palavras de desconfiança que venha suscitar dúvida no coração do outro em relação a quem quer que seja, mas que a nossa comunhão em amor possa, Deus, produzir confiança, Pai, cada vez mais consistente uns nos outros. Que não saia dos nossos lábios palavras torpes, nada que venha denegrir o testemunho do Senhor em nossas vidas, nada que venha denegrir a imagem do nosso irmão, nada que venha, Senhor, enlamear a igreja, a noiva de Jesus Cristo, mas que possamos transmitir, ou que transmitamos graça uns aos outros no nosso falar, palavra de cura, palavra de ânimo, palavra, Deus, de restauração, palavra, Deus, que vai levantar uns aos outros, nesse tempo, Deus, de dor, de expectativa, de incerteza para muitos. Que a tua igreja, Pai, em uma fé que opera pelo amor, meu Deus, não fique reclusa, Senhor, esperando esse tempo passar para fazer alguma coisa. Espírito Santo, revela-nos as tuas estratégias, faz crescer em nós o amor. Queremos alcançar esta cidade. A despeito de nós, Senhor, usa-nos, tira a frieza dos corações. Aqueles que estão reclusos dos seus temores, oramos por libertação. Os que têm, ó Deus, se movido, ó Deus, da incerteza, embora digam que têm uma fé, oramos para que esses sejam levantados. Usa-nos, Senhor, não tenhamos boca de acusação,
Mas a palavra que suscita, Deus, um desejo por Ti no coração do outro. Oramos por aqueles, ó Deus, que estão adoecidos nas suas emoções, impregnados em suas dores. Liberamos cura, meu Deus, milagres para essa pessoa que participa conosco. Milagre na alma, milagre no corpo. Receba agora a cura em nome de Jesus. Meu Deus, exalto o nome de Jesus, Espírito Santo, agora nas nossas famílias, na vida dos filhos, na vida dos pais. Como eu preguei aqui domingo passado, eu declaro um Pentecoste na vida das famílias, nas casas, como aconteceu na casa de Cornélio, apontando, Deus amado, o toque da Tua graça, Senhor, de modo, Pai, ilimitado sobre o mundo. Meu Deus, abre a nossa visão, Senhor, dá-nos paixão por almas, paixão pelas vidas, Jesus, assim como Tu és apaixonado. Eu sei que há muita gente do Senhor nesta cidade, as quais Tu irás salvar, mas que sejamos a boca da profecia para essas vidas, Senhor, para revelar no amor do Senhor a pessoa de Jesus Cristo a esses corações. Meu Deus, livra-nos, ó Pai, de quaisquer sorte de inabilidade, ó Deus, que tem inibido, Senhor, as nossas ações nesse tempo. Dilata em nós, ó Deus, pela Tua graça, os elementos, ó Deus, que já nos foram dados por Ti mesmo, as ferramentas, para que por elas, ó Deus, operemos numa fé que se move no amor, para subverter esta cidade, Pai. Espírito Santo, profetizamos a Tua presença, profetizamos a Tua presença nesta cidade, Espírito, sobre aqueles amados, reitero, Deus, que se sentem desencorajados. Profetizamos vida sobre a sua vida, meu querido. Declaro um milagre na sua casa. Eu quero aqui contar duas coisas. Semana passada, no culto de domingo, no final orei para que houvesse milagre nos lares. E durante a semana eu encontrei com uma irmã aqui da nossa igreja. Eu precisava falar algo a ela. Ela disse: pastor, domingo passado eu estava quase sem poder me mover, sem levantar, a coluna travada. Eu não aguentava de tanta dor. Mas quando o Senhor liberou o milagre, naquela oração eu fui curado. Eu estou aqui em pé, trabalhando. É assim, queridos. Jesus Cristo, mesmo ontem e hoje, será eternamente. Por isso eu libero o milagre sobre a sua vida. Há poucos dias eu recebi também um áudio de uma ovelha lá de Juiz de Fora. Sobre a Santa Ceia, ela deu o seguinte testemunho. O pai dela já está lá já passou dos 60. Uma vida toda imerso na dependência química. Todos os dias ele tinha que fazer uso
de uma substância tóxica. E nesse tempo de pandemia, as igrejas estão ministrando a ceia online. E a esposa dele, que é uma cristã, preparou a ceia. E naquele dia ele disse: eu quero tomar ceia. Tá bom. A esposa dele então deu ao seu esposo, que era viciado, o pão e o vinho. E para a glória de Deus, daquele dia em diante, nunca mais ele fez uso de nenhuma substância tóxica. Ele foi liberto. Irmãos, esse é o nosso Deus. É uma fé que opera pelo amor. Se ela dissesse: não, você não é crente, não posso te dar a ceia, aquilo que eu disse, uma fé que opera por amor, contra ela não existem leis religiosas, ela simplesmente atua. Se aquela irmã dissesse a seu esposo: não, você não é crente, você não pode, ela deu, e o seu marido foi liberto. E nessa noite, quando nós participamos do pão e do vinho, eu declaro libertação na sua casa, a quebra de toda corrente, de toda enfermidade, de toda operação do Satanás. Declaro o sangue do Cordeiro sobre a tua família. É um tempo de Pentecostes sobre os lares, conversão, libertação, o ajuste dos corações, não no formato que a gente quer, mas, aleluia, na graça de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico, e vamos cantar o cântico da vitória, sim. Estamos numa noite, mais uma noite de milagres. Eu reitero, o que está na Bíblia e é o que eu creio: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não tenha medo. As correntes caíram. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Adoramos Deus. O universo chora, o sol se apagou. Oh, aleluia. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá. Aleluia. Seu grande amor. Jesus. Ó morte, onde estás? O Rei Bendito ressuscitou. seja o teu nome, Jesus. Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado és. Para sempre adorado és. Para sempre ele vive. Ressuscitou. Aleluia. Louve ao Senhor. Estremeceu, o sepulcro se abriu,
Aleluia. Te aleluia ao Cordeiro. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor poderoso do nosso Pai, no qual somos aperfeiçoados, o amor que nos liberta de todo medo, o amor que nos enche de gozo no nosso crer, a poderosa presença do Espírito que nos dá os dons, que nos revela Cristo, o Espírito do Pentecostes, o Espírito que renova a face da terra, seja sobre nós, sobre a nossa casa, para uma fé sempre operosa, até que a igreja do Senhor seja arrebatada. Amém, amém e amém. Deus lhe abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma semana muito, muito top para você, cheia da graça do Senhor. Por certo, já está sendo, né? Seja boca de Deus para alguém essa semana, assim como você tem sido. Amém? Um grande abraço. Nos encontraremos, né? Logo, logo. Deus abençoe.